Bom, então primeiro eu quero falar boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. Hoje, gente, nosso bate-papo é com a e queria só para vocês entenderem de onde surgiu a ideia desse bate-papo. O ano passado, em novembro, a Antonieta foi com a gente para Santarém, para dar um curso de aurículo e para os agentes de saúde que estão ligados ao projeto Beth Bruno. Então, foi um encontro de, eu acho que 3 ou 4 dias, e foi muito inspirador o encontro, porque mais do que ficar só falando dos pontos e da técnica, a Antonieta trouxe esse conhecimento milenar que fala de uma cura que não é só física, que começa no emocional, né, e no mental. E que tem tudo a ver com os florais, né, que o Bach descobriu. Então, eu vi que na fala da Antonieta, eu encontrei ecoou muito bem, porque para mim ela estava falando exatamente o que o Bach estava falando. Se a gente não começar por essa cura no emocional, a gente não consegue chegar onde a gente quer em relação a esse bem-estar, né? Então, foi isso. Foi um curso super inspirador. Para quem quiser saber como foi, depois, Bruna, se você puder colocar para a gente no chat, tem um post que a gente fez recentemente sobre esse encontro, né? E tem, assim, a fala de uma pessoa, de uma participante, que é de uma cidadezinha que chama Trairão, e é emocionante a fala dela, né? O que ela traz e como ela fala que aquele curso foi transformador para ela, né? E foi justamente transformador porque ele foi muito além de uma técnica, né? Foi um momento onde a gente conseguiu se olhar. Então, a Antonieta conduziu isso muito bem, foi muito bonito. E a partir disso eu fiquei com essa ideia da gente poder discutir um pouco mais, porque lá sempre que a gente vai, a Maria Alva não me deixa mentir, é tudo sempre muito intenso. Então nem sempre a gente consegue discutir tudo que a gente quer, né? Mas isso tudo ficou dentro de mim, eu fiquei pensando onde mais que tinham esses pontos, onde mais a gente podia encontrar essa analogia, essa conversa que tem entre a aurículo e os florais. Então, por isso, essa ideia desse bate-papo, tá bom? Bom, a Antonieta, se vocês viram, ela é cirurgiã dentista, ela é terapeuta floral, ela é acupunturista, ela é professora, então é uma pessoa que chega com uma bagagem assim, infinita para a gente, para conversar com a gente. Antonieta, eu tenho aqui algumas questões, mas eu queria que você começasse. Você fala o que você quiser e depois o que tiver faltando eu complemento aqui com as minhas perguntinhas, que hoje eu vou aproveitar para explorar um pouco mais esse assunto, tá bom? Ok, Luciana. Então, eu agradeço o convite e eu, assim, reportei ao momento. Fui lá agora, na sua fala, eu fui lá em Santarém e vi e fiquei com uma saudade incrível, porque tudo acontece quando a gente está junto, né? Quando a gente se encontra. E é interessante que todas ali, todos estavam preparados para escutar, estavam abertos para escutar sobre si. Porque uma hora é você chegar e você com a cartografia, com os pontos, e falar, olha, esse ponto aqui é para refluxo, esse ponto aqui é para ansiedade, esse ponto aqui é para emagrecimento, né? E a outra é você chegar e as pessoas falar, nossa, mas essa filosofia, nossa, mas é isso. E o mais incrível, assim, eles e elas estavam tão preparados. E hoje eu ouvi uma frase, eu peguei um livro da psicologia dos chineses, um livro que eu gosto muito, de uma sinóloga chamada Elizabeth Bouchard, que ela trabalha a visão da medicina chinesa pelos ideogramas, né? Então é bem profundo. E tem uma frase que me toca muito, e eu
abri o livro e daí a pouco a frase veio, né, dentro do livro, que o propósito, o que é um propósito? O que é o propósito, né, na medicina chinesa? E ela já entra e fala, o propósito é quando o coração se aplica. Então, isso para mim é tão simples. Aquela reunião, eu acho que eram 120 pessoas, né, Luciana? Eu nem lembro mais o número. Aquela reunião, elas estavam ali porque o coração se aplicou, porque o propósito se aplicou. Muitas vieram de vários locais, né? Ficaram em balsas, em navios, 2, 3 dias, para estar lá com o grupo, para estudar uma técnica, né, que é a medicina chinesa, para levar para o grupo, para a comunidade, né? Então, olha aí o propósito, quando o coração se aplica. Então, falar de medicina chinesa, falar dos florais, é falar do coração, né? Dessa energia que pulsa, esse propósito, esse sentir, né? E pela visão da medicina chinesa, as emoções, como Bach fala, né? Você não trata a pessoa, aliás, você não trata a pessoa. Você trata, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Você não trata a doença, você trata a pessoa. A pessoa que está por aquela doença, né? E que casa muito bem com a medicina chinesa, porque a gente não trata, não é a doença, a patologia. Né? A medicina ocidental vai indo muito bem nesse aspecto. Né? Se você está com apendicite agora, se eu tivesse com dor agora para falar aqui, seria quase impossível, porque a gente não se adapta com a dor. Né? Eu queria ser levado para o hospital para fazer cirurgia, enfim, tirar aquela dor. Isso a medicina ocidental ela vai indo muito bem, muito bem. Mas o que está por trás daquele ser humano que está com dor? Né? O que ele está sentindo? Como é que ele está conduzindo a vida? Qual é o meio dele? Como é que está o coração dele, o sentido da vida dele? Quais os propósitos? Será que o coração está se aplicando? Né? Então, assim, a visão da medicina chinesa, ela é um casamento alquímico com os florais. E quando você usa técnicas, né, como a acupuntura, que é apenas uma técnica, uma visão da medicina chinesa, você também tá, se você tem essa intenção, esse propósito, esse olhar o todo da pessoa, eu penso particularmente que as coisas acontecem de uma maneira mais rápida. Então é isso. Então, quando você falou, eu fui lá e realmente via quando o coração se aplica. E falar do coração nesse momento, né, que a gente está vivenciando, falar de propósito, falar de algo que está ligado ao nosso emocional, né, porque está tudo aflorado. Falar do nosso emocional é trabalhar muito com isso, né? Então, a medicina chinesa, as medicinas antigas, tanto a indiana como a chinesa, né? Ela fala nesse contexto todo, nesse o todo da pessoa. Isso é muito importante, porque nós vivenciamos, como eu fui formada em odontologia, dentro da odontologia não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado. A gente está cada vez, sabe, tecnologias avançadas, atendimentos, não tem nada de errado. Porque algo mais, a gente está tratando o ser humano, né? O ser humano, aquele que pensa, aquele que sente, o que está por trás disso? Muitas das vezes, o odontólogo, ele passa a ser o melhor amigo seu, né? Porque ali você deita e você começa a conversar e falar de seus sentimentos, das suas emoções, que às vezes a gente não fala, né? Então, trazer esse olhar das emoções, né, no ser humano, isso é fundamental. A gente vê isso muito na medicina hoje, uma medicina mais integrativa, né? Slow medicine, onde você trabalha a pessoa que está doente, não a doença, né? É um resgate disso, dessas medicinas antigas. E é importante a gente falar sobre isso nesse contexto, né? Que a medicina chinesa, o aspecto emocional, a emoção é causa de doenças internas, né? De uma maneira mais didática falando,
Então, é muito importante eu saber como que a pessoa se sente, como que você está se sentindo, o que está te incomodando, o que está te perturbando, né? E isso é muito importante. É isso, Luciana. Quando o coração se aplica. Eu acho muito bonito, justamente porque eu me lembro que um dos pontos é o ponto Shen, né? E que eu só fiz a ligação depois quando a gente começou a discutir o título e que você me mandou uma frase, né? Sim, Que a cura começa a partir do coração, né? Do sim, coração energético, né? E o que me chama a atenção, Antonieta, eu sempre vi a medicina tradicional chinesa muito voltada para o físico, né? Eu nunca vi ela muito, assim, eu nunca li, nunca tive acesso a uma literatura que mostrava esse olhar também para o emocional, né? Porque a gente sabe da fitoterapia, sabe da acupuntura, sabe da aurículo, mas eu nunca tinha ido tão longe, né? E eu descobri quando você trouxe o curso, eu vi o quanto isso era importante para quem quer aprender, né? A MTC, né? sim. E tudo é... Onde tudo começou? Observação da natureza, né? Uhum, E a gente não faz parte, a gente é a natureza, exato. né? Então, dentro de mim existe uma água correndo, existe um sangue correndo, existe um fluxo, existe um princípio vital, né? Existe uma inteligência, porque você dorme, acorda e você não vai preocupar, você não vai perguntar para o seu coração, você vai bater? Hoje você vai bater ou você não vai bater? O que eu tenho que fazer para você bater? O fígado vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu não vou perguntar para o fígado, você está aí metabolizando, anabolizando, você está fazendo as coisas? Baço, o que você está fazendo aí as hemácias? Acontece dentro do meu organismo, as coisas acontecem dentro das minhas células, né? Então, com certeza existe um princípio vital, uma inteligência, que os chineses colocaram esse princípio como Qi, tudo é energia, né? Então, como é que começa isso? Isso é muito empírico? Não, isso não é empírico. Como é que, por exemplo, quando você se sente, quando você vai num lugar onde tem muita ansiedade, como que você se sente? Como é que seu coração vai bater? A sua mão, como é que ela vai se situar? Os seus pés? Então, o que é isso? Né? Como é que eu trabalho em harmonia com tudo isso, com mais leveza, com mais graça, em relação a tudo que a gente passa, né? Então, não dá para a gente separar, olha, aqui é o físico, aqui é o emocional, e aqui é o mental, e aqui é o espiritual. Nós somos o todo, né? E tudo acontece simultaneamente, né? Então, esse observar, como eu me observo, né? Buscar essa observação na natureza. Como é que eu estou agora no inverno? Ah, mas no Brasil não existe um inverno definido, como no Canadá, enfim, né, como outros países. Mas a ação do Sol em relação ao planeta, me sinto no inverno. O que eu posso fazer no inverno para que quando chegar a primavera eu tenha energia de modificação, de mudança, de transformações como a primavera me traz? O que eu posso fazer no inverno para conservar essa energia, né? No meu modo de pensar, no meu modo de refletir, na minha comida, na minha alimentação, né? Nos meus pés, na minha energia da cabeça, enfim. Então, trazer esses resgates, né? Antes de tudo, simplificar a nossa vida. Simplificar a nossa vida e não dividi-la, né? Simplificar, né? E trazer também a integração dessa medicina maravilhosa que a gente também tem, né? Que cada vez está, né? Essas células embrionárias, enfim, o que a gente está vendo de evolução, né? O que a gente está vendo de evolução nessa parte dessa medicina. Eu acho que antes de tudo, se a gente lê o livro do Bach, né? Cura-te a ti mesmo. O primeiro capítulo dele é incrível, mas ele fala, parece que é médico no futuro. A integração da ciência e espiritualidade. Eu acho Uhum. fantástico esse primeiro capítulo, né? Então, é buscar a integração. Eu acho uma beleza quando você entra no yin e yang e você vê a polaridade, né? O yin e o yang, né? O que é a polaridade? E você começa a entender que o nosso corpo funciona nessa dança do yin e do yang, né? E Uhum. que quando a gente consegue integrar o yin e o yang no meio do caminho,
a gente tenha saúde, né? Então, não é nem estar aqui, nem estar ali, é ir através de, para você entrar no meio do caminho. E a gente está vivendo isso hoje, né? Essa contraposição aqui, né? Trazer o meio do caminho. E as medicinas chinesas falam isso de uma beleza, de uma profundidade muito grande. Eu acho que para a gente faz muito sentido tudo isso, né? Eu também acho que faz muito sentido, e o que me toca muito, Antonieta, é todo o tempo, é uma medicina milenar, né? Então, por ser milenar e por estar aqui até hoje, ela tem que ser respeitada, porque se ela não fosse verdadeira, ela já teria ficado no tempo, né? Então, Nossa, só 5.000. ela atravessar milênios, né, e chegar aqui hoje, isso é fantástico, né? Você fala, gente, tem muita verdade aqui. E eu acho que ela é tão profunda e ela é tão abrangente, né? Porque ela envolve as nossas diferentes dimensões que, assim, você tem que estudar muito mesmo, né? E, assim, ver as ferramentas que conversam mais com você, né? Eu não fiz acupuntura, passei apertada agora esses meses que não podia, que tinha o isolamento social, porque a acupuntura me faz muito bem, né? Eu chego, a acupunturista, ela já olha para mim e fala, está cansada, né? Abra, deixa eu ver sua língua. Ela já traz um monte de coisa que eu acho lindo, né? De justamente observar, né? O que o Bá pedia muito, dessa observação, você olhar aquela pessoa que está na sua frente, né? E ver o que ela está sentindo e quais são as dores. Então, assim, acho lindíssimo, né? E eu fico pensando que, nesse sentido, eu me lembro uma coisa que para mim foi muito tocante, e eu acho que foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, quando eu vi a beleza do ser humano, foi quando uma das alunas, eu não vou citar o nome dela, mas ela citou um problema que ela tinha, né, em relação a uma criança que ela cuidava, e o problema dessa criança e dos pais da criança, e ela citou o problema, e a gente percebia nela uma mágoa muito grande, né, em relação a tudo isso que tinha acontecido com a criança. Ela falou, nossa, quando essa criança me perguntar do pai dela, o que eu vou falar para ela, né, que o pai dela não presta? Você lembra dessa história, Antonieta? Bom, e ela ficou quietinha, e a Antonieta continuou dando aula, e no final, no final desse dia, foi a coisinha mais linda do mundo. Ela falou assim, eu quero falar uma coisa, eu quero falar uma coisa. Aí a gente deu a palavra para ela, e ela falou, eu entendi. Quando ele me perguntar do pai dele, eu sei o que eu vou responder, que foi só porque aconteceu tudo isso na vida dele quando ele era pequeno, dessa criança, que eu tive a oportunidade de viver com ele, que eu tive a oportunidade de passar mais tempo com ele. Então, ela ressignificou todo um drama que já tinha acontecido na história dessa criança. E isso, quando ela fez isso, a gente via um alívio nela de ter entendido e de ter conseguido ver as coisas por um outro ângulo. E eu fico pensando, Antônia, que enquanto terapeuta, ou enquanto uma pessoa que a gente está sempre se investigando, né? Eu falo que até na minha missa de sétimo dia eu tenho que estar me investigando e vendo onde eu posso ser melhor, né? Mas eu fico pensando, Antonieta, o quanto a gente está afastado disso, né? O quanto a gente não tem tempo para fazer essa investigação, né? Para conseguir ressignificar as coisas. Porque a partir do momento que eu ressignifico e eu jogo luz, eu sou muito mais feliz. Eu não estou carregando, eu tiro um amargor de mim, né? Você lembra dessa história dessa pessoa? Eu acho lindo assim, o que essas medicinas trazem para a gente, a autocura, né? Você procurar, ou vou até mais longe, né? A automestria, você, né? Tá tudo lá. E às vezes falta o uau, é isso. Uhum. Né? O ressignificar, antes de tudo, está muito ligado ao não julgamento. E na Exato. medicina chinesa isso fala muito bem, né? No Suen. Ele fala o não julgamento.
Então, como que eu vou estar perante uma pessoa, um profissional, né, acupunturista, um terapeuta floral, se antes de tudo eu não quebro esse julgamento, né? Esse julgamento, essa autocrítica que a gente tem de a gente falar das nossas emoções, né? Então, assim, eu já escutei durante toda a minha caminhada, que a gente trabalha também com pacientes com necessidades especiais, né? Então, eu já, dentro da minha caminhada como terapeuta, eu já tive de frente de mães que falavam, Antonieta, eu preciso de falar uma coisa para você. Depois que a gente está fazendo esse tratamento, eu preciso falar uma coisa para você que está aqui. Eu sinto raiva do meu filho. Né? Então, para a pessoa chegar e abrir, e para falar de um sentimento que está dentro dela, né? A gente tem que ter um preparo antes de tudo, né? Um não julgamento. Porque quando uma pessoa fala assim, a primeira coisa, seguir o ego, né? Nossa, como assim? Você não deve sentir raiva do seu filho. Como assim? Né? Mãe não sente raiva de filho. Né? Mas aí quando a gente começa a compreender o que é emoção raiva, dentro do contexto da medicina chinesa, o que é uma emoção raiva, né? O que é a raiva do lado yin, do lado yang, do lado positivo, do lado negativo, a gente compreende que é apenas uma energia. Ela sente raiva do filho dela, não quer dizer que a vida inteira ela vai sentir raiva do filho dela, ela está demonstrando um movimento de energia. E quando ela joga isso para fora, quando ela exterioriza esse sentimento, é uma oportunidade para vir outros sentimentos, outras emoções. Tudo que está paralisado dentro dessa visão holística da medicina chinesa, tudo que está paralisado no nosso corpo, reverbera em algumas partes do nosso corpo. Até que eu olhe para isso e, como você falou a palavra, ressignifique, movimente, né? Então, essa ideia do movimento do coração, do movimento das emoções. E tudo parte do não julgamento. Tudo parte do não julgamento. Se eu jogo chicotinho naquilo, nas questões minhas, naquelas questões que estão lá, né? E olhe com aquilo, que eu não olho com aquilo com certa amorosidade, com o coração, não tem como eu movimentar. E se não tem como movimentar em mim, como é que eu vou ajudar o outro a trabalhar essas questões? Entende? Então, assim, o que a medicina chinesa traz sobre as emoções? Movimento. Movimento. Uma emoção gera outra, movimenta a outra, que controla a outra e movimenta a outra. Então, quando eu trago esse movimento para dentro do meu corpo, eu possibilito outras emoções, outros sentimentos, tá? Tá dentro da questão até do perdão, né? Segundo os chineses, você não tem que perdoar, né? Porque é um nível de consciência. É aquele nível que a pessoa ressignificou. Aconteceu tudo na sua vida para você estar aqui nesse momento, a gente vivenciando tudo aqui. Não é? E se? E se seu pai fosse melhor, se você fosse... Entende? E se? Aconteceu tudo, porque tudo que tinha que acontecer, o movimento de tudo, para você estar aqui agora. Então, isso leva uma compreensão e uma maturidade muito grande. A questão do não julgamento, né? Do não julgamento, de você sentir, né? Você chega, você entra para dentro de um consultório médico e sai melhor do que você entrou, aquilo lá já é processo da cura sua, né? É o processo da cura. Então, eu sair melhor do que eu entrei, porque ali eu encontrei um amigo, ali eu encontrei uma pessoa para eu falar das minhas emoções, dos meus sentimentos, né? Então, a medicina chinesa, que às vezes a gente escuta muita coisa, é sobre a questão do medo, né? Que o medo está muito ligado ali aos órgãos. Tem uma maneira de a gente estudar tudo isso, que é usando fogo. Então, o medo está ligado ao rim, que está ligado ao elemento água, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui para a gente entender. O medo está
ali é a origem de tudo, né? O medo é a origem de outras emoções. O medo que não é sentido, ele não pode ser movimentado. O medo que não é sentido, você pode não lutar e não fugir, né? Porque a gente só, como a gente falou hoje quando a gente se apresentou, sobrevivendo, né? O que é sobreviver? É lutar e fugir, fazer as coisas, né? Adrenalina e cortisol no corpo, adrenalina e cortisol no corpo. Não tem nada de errado com isso. Mas o problema é quando o medo para. Quando o medo é paralisado, quando eu não observo o medo, né? Não observo o medo, como a gente está vivenciando agora. Quando eu não observo o medo, quando ele não é observado, ele pode paralisar. E quando ele paralisa, dentro da visão da medicina chinesa, esfria os rins. E se esfria os rins, isso pode complicar determinados locais onde o rim se direciona dentro da visão da medicina chinesa, que é a coluna vertebral, que são os ouvidos, né? Dores lombares, edema nos tornozelos, né? Então, o medo não é movimentado, ele pode, dentre as quais, dores lombares, dores cervicais, dores de ouvido, né? Problemas de cognição, e assim sucessivamente. Então, assim, estudar a medicina chinesa é como ele te dá um mapa, uma visão, né? Uma visão do todo, não é dividido. Então, o medo é uma emoção básica do ser humano. É uma emoção. Não adianta a gente fugir do medo. Mas o medo que não é observado, ele pode te paralisar. E quando ele te paralisa, ele vai aonde? Aonde? No sistema imunológico, né? E isso pode interferir no processo das nossas células de defesa, de proteção, de tudo isso. Então, observar isso, né? Trazer essa visão profunda do ser humano é muito importante, né? E nos tempos atuais que a gente está vendo, é mais um medo, né? O medo, quando ele não é observado também, ele pode transformar-se em raiva, em indignação, mas por trás de tudo isso, às vezes é um medo paralisado, ali que eu não observei. E quando você usa, às vezes, um ponto de acupuntura, o que você está fazendo quando você está usando um ponto, ou seja, na orelha? O que você está... O que vai acontecer ali? A oportunidade de uma autocura. Dentro delas, a observação, o movimento do medo. O movimento do medo, que faz o quê? O movimentando o medo, eu posso aquecer os rins. Entende? Então, essa dinâmica, esse movimento do holístico, do todo, é muito importante. Muito importante, né? Para quem estuda, para quem quer compreender a medicina chinesa, né? Nesse contexto todo. Não é separar. Para isso, trabalhar aqui, ó, a questão da divisão, né? Ou eu sou de um jeito, ou eu sou do outro. Essa coisa do yin, do yang, mas a integração do yin, do yang, a integração. E a gente está em 2020 vivenciando que não dá mais para a gente separar uma coisa da outra. As coisas estão muito integradas, né? Estão muito integradas. Ciência e espiritualidade hoje em dia, se você vai em qualquer hospital, né? O reiki hoje é uma coisa, uma prática, né? Que está associada ao bem-estar. Não dá mais para a gente trabalhar a dicotomia, né? A gente está trazendo a integralidade. E falar de emoções é falar desse movimento, né? Do não julgamento, da não crítica, e trabalhar isso dentro de nós. Mas primeiro a gente tem que aceitar, né? Aceitar. Eu acho que a gente passa para a aceitação. E para isso a gente precisa, igual aquela senhora fez, ela parou e ela mesmo procurou a resposta. E quando ela teve a resposta, ela, uau! Isso é incrível. Eu acho que isso que é uma automestria, isso que eu acho que é a medicina do futuro. É o uau, né? É quando o coração se aplica. O Antonieta, é verdade. Eu tenho lido alguns livros sobre budismo e eles trazem muito essa questão da gente ter que encarar, né? Não jogar coisas debaixo do tapete, né?
E isso que você está falando é verdade, é o que eles trazem, né? De olhar, então, se existe o medo, olha ele de frente, né? Analisa ele, vê qual que é a raiz, né? O que ele está te causando, né? Mas não é um processo fácil. Não. Por outro lado, eu acho que é um processo que a gente vai ver cada vez mais, porque ele é necessário para que a gente possa ter uma consciência mais ampla em relação a tudo que está acontecendo e para que a gente cresça em termos assim, enquanto humanidade, para que a gente cresça, né? Sim, Para que a gente seja mais consciente. sim, E hoje eu vejo que existem muitos meios de você fugir ou virar o rosto para isso. Então, eu posso ficar aqui no meu celular, nas redes sociais, horas, né? E é muito mais fácil do que olhar para dentro e falar, putz, esse medo que eu tô está realmente acabando comigo, né? Da onde ele está vindo, né? O que ele está me causando? Então, sim. assim, eu acho que a gente não está num mundo que propicie isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a humanidade está chegando no momento onde ela não consegue mais virar as costas, né? E esquecer. Eu acho que está sendo chamado, a gente está sendo chamado para esse momento de mais consciência, Sim. né? E eu acho que tem, claro, a consciência do todo, mas eu acho que antes disso, uma consciência muito de quem a gente é, né? Onde que estão as minhas dores? Onde eu estou sofrendo, né? Sim. Então, eu acho isso é um movimento muito bonito, né? E um dia desses eu estava conversando com o Julian Barnett, e eu falei, Julia, eu estava pensando, Bach descobriu os florais há 100 anos atrás, mas ali já é um processo para o que a gente ia viver hoje. Então, quando você fala de movimento, eu entendo, porque a gente está crescendo, né? Acho que a gente está, enquanto humanidade, a gente está abandonando a nossa infância, ou talvez a nossa adolescência, e a gente está indo para um momento de mais maturidade, né? Da gente se conhecer melhor e saber encarar as questões. E nesse sentido, os florais são muito bons, né? Porque quando eu vejo medo, e se ele me aterroriza tanto, eu tenho um floral que consegue me mostrar um outro caminho e faz com que eu passe por isso de uma maneira mais suave, né? Isso. E isso fica bem demonstrado na época que ele trouxe os florais, né? Ele Sim, passou pela gripe espanhola, por duas guerras, né? exato. E né, dentro da medicina, né? Na época acontecia muito transplante de órgãos, né? De animais para o ser humano. Então ele estava Uhum, vivenciando é, né, aquela coisa do conflito mesmo, né? E ele trouxe um repertório que trabalhava justamente o quê? A liberdade, a suavidade, né? Do propósito. Em nenhum uhum, momento ele foi para o propósito, né? Ele colocou o coração e trouxe através das flores, né? Essa maneira do olhar, da amorosidade pela gente, né? uhum. E é isso. E aí outras pessoas foram trazendo coisas e a gente vai somando, somando, e a gente vai lá na medicina chinesa e vê, poxa vida, é isso mesmo. Como eu posso ajudar o outro na questão do autocuidado, né? Mas como é que eu posso ajudar o outro se eu também não me ajudo, né? Então, como é que o outro vai se permitir ser vulnerável se eu não olho a minha vulnerabilidade, né? Então, trazer isso das flores através dos 12 curadores, né? Quer dizer, é incrível, né? Esse olhar dele, essa profundidade. Quando eu estudo os 12 curadores, é incrível. Às vezes tem paciente, às vezes a gente, criança de 2, 3 anos, onde você vai e indica lá, né? Os empates e tal. E a criança, a mãe relata, né? No primeiro dia, no segundo dia, que a criança fica mais impaciente ainda, mais explosiva ainda. E a mãe fala, não, eu não vou dar isso mais pro lá. E se eu tivesse no lugar dela, não dava mesmo, né? Se fosse esse o problema. Né? Então, assim, a gente tem que também se pôr no lugar do outro. Claro. Porque você ficar com uma criança de 2 anos inteiro numa casa é o ápice da adolescência da criança, não é? Então, a gente tem que compreender isso e não ficar julgando, porque a mãe, porque não, né, não tem tempo. Não, para, dá um tempo, para. Então, assim, e começar a perceber, poxa vida, se ele está aflorando, às vezes é o curador dele, um empate. E se ele está aflorando,
Às vezes ele vai aflorar um pouquinho, depois ele vai trazer, sabe, o ritmo que ele precisa, para essa criança precisa. Isso é muito lindo. Você ajudar uma criança pela visão dos 12 curadores, né? Trazer isso para a mãe, olha mãe, fique tranquila, a gente pode até diminuir aí as dosagens, só para ela, sabe, ficar mais tranquila, mas é um processo, continue, continue, continue. E aí depois ela te embala, fala, nossa, mas que fantástico que foi, porque aí eu estou conseguindo compreender a potencialidade do meu filho, né? O outro olhar, né? Não aquela criança custosa, 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 mas a potencialidade dele no desenho, a potencialidade dele numa resposta, a potencialidade dele de criar uma coisa nova, né? E aí, quando o olhar da mãe muda, o olhar da criança também muda. Poxa, você está me enxergando. Gente, isso é movimento, 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 movimento. Isso é muito lindo, a gente participar desse movimento, né? Mas para isso você precisa, como você significar com mais amorosidade nós mesmos, né? Para a gente compreender o outro também, né? Então, assim, é bem profundo. Não é fácil, mas é simples. E simples eu não acho é sinônimo de fácil. Tem, eu acho que uma questão difícil que quando você fala o não julgamento, ele é essencial, porque muitas vezes ele fica, a gente traz a culpa junto. Então, quando você fala de uma mãe que fala que tem raiva do filho, gente, eu entendo essa mãe, né? A gente não pode julgar. Poxa, ela vira 24 horas e você lida com mães de crianças com questões sérias. Né? Então, não é um parque, a vida dela, um parque de diversões, né? É desafio a cada segundo, né? Olha, a gente está vivenciando, eu moro numa cidade interior, em Pirinópolis, e estou aqui em Goiânia. Então, o que eu estou vivenciando na casa da minha nora? A minha nora com meu neto agora, alfabetizando ele tem 5 anos, porque não pode ir para a escola, ele está lá no A, I, e aí ele fala, fala Pedro, fala Heitor, aí ele fala au, sabe? Então, assim, ela está irritadiça com tudo isso, né? Então, o que eu posso ajudar? O que eu posso ajudar e não interferir. Nesse exato momento, os dois ali que vão se compreender, vão se entender. Entende? Então, assim, é esse o não julgamento. E isso não é fácil, né? Porque eu estou no lugar de vó, quer dizer, a avó já passou pela experiência de filho, enfim, né? Não, deixa eu ajudar. Será que realmente aquele momento eu ia ajudar? Né? Então, esse observar é muito importante, né? E criar amorosidade nas questões, né? Você vai conseguir, você vai, enfim. Então, essa tensão emocional que a gente está vivenciando, eu acho que o caminho é observação, né? E quando você usa um ponto de acupuntura na pessoa, quando você usa um floral, indica um floral na pessoa, esse caminho tem que estar aberto. E para isso vem a intenção. Por isso que os chineses falam muito dessa psicologia do coração, sobre a intenção. Quando você coloca a intenção no ponto de acupuntura, né? Então, a intenção é importante. A intenção não é interferir. A intenção é você estar ligado naquilo que é o maior. O poder curativo da pessoa está lá. O que você está fazendo é só facilitar esse processo, né? Então, esse respeito, esse não julgamento, eu acho que é o mais importante e o mais difícil dos terapeutas. Ele Porque tem que transcende a trabalhar com muita técnica, coisa, né, né? Ele transcende a técnica, Transcende. né? Mas é muito leve. Quando você começa a observar isso, as coisas começam a ser mais leve, mais suave, como tem que ser, né? A graciosidade de uma informação passiva de um floral, a graciosidade de você colocar um cristal na orelha e lá no ponto do coração para ajudar aquela pessoa a aquecer aquele coração, né? Para ela ter mais assim energia, um desânimo, ou às vezes menos energia no hiperatividade, né? Então, todo esse trabalho que eu acho que é fantástico, sem a gente interferir na medicina ocidental, sem interferir naquilo que não precisa ser interferido. Que é um processo da pessoa e não seu, né? Sim, isso. Né? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que tomam medicações antidepressivas, né? Que tomam medicação para dormir. Então, aí começa a acupuntura, começa a floral, então vai deixar a medicação? Não. Aquela medicação, às vezes, é importante naquele exato momento para ela adquirir energia para
para depois ela reagir, né? Então não tem nada de errado, né? Eu acho que é isso. Antonieta, e você falou, queria voltar um pouquinho quando você fala sobre a raiva, né? E é muito bacana quando você traz que tudo é movimento, né? E o que acho que no budismo fala que é a impermanência, né? Então, graças à impermanência, como tudo é impermanente, graças a essa impermanência, a cura é possível, né? Porque e a cura a gente fala não só da questão física, mas a cura de uma raiva, né? Então, eu consigo transformar isso, ou eu consigo fazer com que isso, num processo, ele vire a compaixão, né? Ou ele vire o perdão, né? E aí, uma pergunta que eu tenho é: você tem um paciente que chega para você com muita raiva. Como é que você olha isso do ponto de vista da MTC, da medicina tradicional chinesa? Qual que é o olhar para isso? Está despendindo energia. Tá. Não está canalizando energia. Não tem nada de errado com a raiva. Uhum. A raiva te dá coragem. A raiva te dá impulso. Se você essa energia não está sendo canalizada, vai chegar um ponto que você não tem energia para fazer as coisas que você tem que fazer. Entende? Então, eu gosto muito da visão da medicina chinesa porque a questão do yin e do yang. Né? A raiva é yin e yang. A raiva mal direcionada, ela faz com que você não canalize a energia e você crie amargura, mágoa, que às vezes vai aonde? Vai na musculatura sua. Por quê? Porque a raiva está relacionado ao fígado, que está relacionado à vesícula biliar, que é seu acoplado, que está no elemento madeira. Então, tá vendo essa visão linda desse olhar todo? E o fígado, ele controla o quê? Ele age aonde? Na nossa musculatura. Na nossa musculatura, ele está relacionado aos olhos, ele está relacionado até aos cabelos, ele está relacionado às unhas. Então, é esse olhar todo. Então, quando a gente faz, por exemplo, um diagnóstico da medicina chinesa, a gente olha a unha, a gente olha o cabelo, a gente olha o olho, né? Então, assim, por quê? Porque a gente tem aquela didática de onde a raiva não canalizada, né, ela pode agir. Então, às vezes, a raiva, quando ela é explodida de uma maneira para fora, exteriorizada de uma maneira para fora, ela pode te dar uma série de doenças. Assim como uma raiva também interiorizada para dentro. Essa dinâmica do yang, do yin. Né? Uma raiva que está interiorizada dentro de você, que pode ser uma raiva de você mesmo, ou uma raiva que às vezes você não observou, pode te trazer, às vezes, dores musculares. Tá? Daí a relação também, às vezes, da fibromialgia. Lógico que não de uma maneira, não, a fibromialgia é causada por isso, não é isso. Mas esse olhar, né? Então, assim, as emoções elas são básicas, todo ser humano tem. E observar para movimentar, que é a impermanência que você está falando, é muito importante, né? Trazer a consciência para a emoção, trazer a consciência para o pensamento. Isso. A pessoa já está preparada para ver isso, entende? A gente não precisa estar falando, olha, a raiva, você pode dar isso porque você está com raiva. Não, até porque a gente vai interferir num processo que é dele, né? É dele. E outra, é esse olhar. Eu olhar para você no sentido de que você tem aquilo que você precisa, você tem recursos internos. É essa dinâmica. Você tem recursos internos, você tem uma farmáciazinha. O que está impedindo de você ver? Às vezes alguma crença, alguma nuvem, alguma emoção que está parada no teu corpo, mas você tem o caminho. O seu Shen está alojado no coração. Você tem um propósito, você tem um Midman, você tem todos os recursos internos aí dentro para você fazer aquilo que você tem que fazer. Então, é esse olhar, né? Isso é bem profundo, né? Eu acho que é o mais profundo. Porque a visão patológica é muito fácil.
Né? Você tem refluxo. Luciana, você veio para tratar comigo, já que você falou da raiva, você veio tratar comigo o refluxo. Né? Que você teve refluxo e está há muito tempo tomando medicação e eu vi falar que a acupuntura é boa para refluxo. Tá? Como é que eu vou tratar de você? Como é que eu vou olhar do teu refluxo? Eu vou olhar no ponto de acupuntura no estômago e colocar no estômago? Não, você é. Quais são os seus motivos? Qual é a emoção predominante no seu dia a dia? Né? Para eu chegar, eu vou observar sua língua, vou observar seu olho, vou observar o seu jeito. Eu vou observar o que você come, o que você alimenta. Isso tudo vai me dar um diagnóstico do ser e não do refluxo. E não do refluxo. Você come mais rápido, você come menos rápido. Entende? Como é que é o teu ambiente dentro da tua casa? Seu quarto é mais ian, mais yin, sua cozinha é mais ian, mais yin. Então, assim, é um contexto. Quer dizer que eu vou modificar toda a pessoa para ela viver? Não, não é isso. Mas é trazer a consciência. Trazer a consciência que está lá dentro, o recurso interno que está lá dentro. Que às vezes aquele refluxo gastroesofágico que ele vai fazer toda aquela série de medicações, juntamente com a acupuntura, vai ser mais rápido ele sair desse refluxo. Tá? Então, essa é a visão. É sair da patologia. É entrar no ser. Não ir pela doença, mas ir pela pessoa. Eu não gosto de falar da pessoa doente, né? Mas a pessoa, o ser que está com a doença, né? Ele não é a doença. Então, os 7 auxiliares, por exemplo, como é que o Bach começou os 7 auxiliares? Justamente com essa visão, né? O Gorse, né? A experiência do ser humano achar que ele é o sofrimento, né? Então ele trouxe o Gorse, né? O Gorse que nasce lá e ficou contagiado. Então, ele trouxe essa visão desse recurso interno da pessoa, né? Que você, aquela pessoa sem esperança, desanimada, que já fez todos os tratamentos, então o Gorse traz esse recurso interno, essa lâmpada, essa vela, né? E isso é o recurso interno que a gente tem dentro da gente. Então, olhar para a pessoa com esse olhar, né? Você tem recurso interno. Você tem recurso interno. E isso é a intenção. É essa a intenção, né? Esse é o foco. E o foco tem a ver com propósito. E o propósito tem a ver com o coração. Olha que lindo isso. Por isso que não dá para a gente separar, né? E até porque na medicina chinesa, nas medicinas antigas, o coração é a casa do espírito. Segundo os chineses, o Shen aloja-se no coração, né? Não é uma visão religiosa, né? Mas o que é esse Shen? O Shen é a sua criatividade, o seu insight. Quando aquela pessoa falou, uau, agora eu já sei, qual é a resposta que eu vou dar para ele? O Shen estava alojado no coração. Por isso que ela teve esse insight, essa consciência, né? Essa lâmpada, enfim, né? Esse fervor. Né? Então, ver a raiva nesse sentido. Por que você trouxe essa raiva agora aqui? Né? O que essa raiva está te falando para você? Então, é esse olhar. Né? Então, a pessoa sai melhor no consultório quando você não tem esse julgamento da raiva. Né? Compreender que é uma emoção básica, em primeiro lugar, uma emoção básica do ser humano. A criança, quando 2, 3 anos, quando ela não tem um brinquedo que ela quer, o que ela faz? Ela explode. Né? Ela explode depois. Mas a primeira reação humana é essa. Né? Eu quero. Né? Essa explosão. Compreender isso no ser humano é fundamental. E é aquilo, né, Antonieta? Passa por a gente compreender na gente e com um olhar muito indulgente, sem julgamento, para que eu possa ir mais fundo. Porque se eu fico julgando, eu não consigo me aprofundar. Né? Eu paro antes, né, de entender o que é aquilo, de onde ele vem e o que ele está me causando. Sim. Né? Então, a raiva, ela é muito linda, ela pode te dar coragem. Tá? Você sabe que me lembrei de tem um post também no site sobre um curso que foi dado para presidiários.
O nosso curso foi dado para presidiários, foi dado pela Lucimar, lá em Rondônia, e em algum momento ela tem uma pessoa que foi entrevistada, ele fala que quando estava falando sobre a raiva, sobre o Holly, ele fala, eu entendi. Quer dizer que eu posso pegar a raiva que eu tenho e ao invés de usá-la de um jeito ruim, eu posso canalizar a energia para um jeito bom. É isso. Pronto. Isso, É exatamente isso. É muito bacana, né? consciência, né? É É o fantástico. uau dele, né? Foi um momento uau, é isso, né? Parece tão simples. Eu não precisava ter agido com tanto tempo com raiva. Eu poderia ter agido com a raiva, mas canalizada por uma coisa boa, Isso, né? é isso. No livro Forma e Função, ele fala, o Julian fala, quando ele fala de Holly também, ele fala uma coisa que eu gosto bastante, que a raiva em si não é ruim. O problema é você agir o tempo todo, então, em todas as suas ações serem permeadas pela raiva. Isso é Isso. ruim. É como se a raiva tivesse ali parada, né? Exato, Parada e não movimentada, não exato. movimentada, né? Isso é muito importante. Porque aí a gente tem a impressão que se ela está permeando todas as minhas ações, significa que eu não estou entrando em contato com ela, eu não estou nem percebendo que eu estou agindo desse jeito, né? Exatamente, E aí exatamente. realmente é doentio, né? Então, isso te traz para uma série de complicações, né? Sim, Físicas, inclusive. Né? Então, exato. esse contexto. A tristeza é a mesma coisa, né? Se você perde alguma coisa, se você perde um ente querido, se você perde um emprego, se você perde alguma coisa, é lógico que você vai sentir que tristeza, né? Então, existe um momento da tristeza. Né? Eu sinto, eu permito sentir essa tristeza. Porque quando eu não permito sentir essa tristeza ela vai para o local onde ela é mais vulnerável. Dentro da medicina chinesa, pulmão e pele, né? Então, a doença, como o Eduardo Bach fala, que eu acho fantástico, ela não é vingativa, ela não é... E quando a gente tem essa percepção de que o que isso quer falar comigo, o que isso quer falar comigo, a gente não vai sentir, além da tristeza, o medo de sentir a tristeza, sentir ter um problema pulmonar, né? Porque aí são duas emoções juntas. Então, assim, é permitir da passagem, da movimento, né? E não tenta anestesiar, né? Não tenta anestesiar aquilo que você está sentindo, né? Permita sentir. Mas, em primeiro lugar, responsabiliza pelo que você está sentindo e não responsabiliza o outro pelo seu sentimento, né? Toda vez que você faz isso, você me dá raiva, né? Então, quer dizer, a raiva, na verdade, não é a pessoa que trouxe a raiva é sua, né? Então, eu sinto raiva quando você faz isso. Então, olha a diferença, né? Eu sinto raiva quando você faz isso, né? Isso te traz para um outro lugar. Isso te traz para um outro lugar, né? E isso é importante. A gente ter responsabilidade pelos nossos sentimentos, né? Pelos nossos sentimentos, que é isso muito importante. Não que os nossos sentimentos, nossos pensamentos, as emoções, seja aquilo, eu sou só isso, não é nada disso. O pensamento está passando, a emoção está passando, mas eu responsabilizo pelo aquilo que eu estou sentindo aqui agora. Isso é muito importante dentro de uma linguagem mais assertiva, né? Enfim, eu acho que essa profundidade, né, que faz com que a gente tenha mais leveza, principalmente nos momentos de conflitos, porque é nos momentos de conflito que a gente tem que levar leveza, né? E mesmo porque se eu não me responsabilizo, eu não tenho como transformar isso. E se o problema está sempre do lado de fora, né, eu não consigo me fazer a transformação. Então, eu tenho que ver o que eu posso, com isso que eu tenho, transformar para que eu não sinta mais. Né? Porque o problema vai ter de qualquer jeito do lado de fora. E depende muito do seu olhar, né? E nesse sentido, a hora que você traz um olhar mais amoroso, aquilo que parecia um grande problema, talvez deixe de acontecer, né? Não é mais esse problema, né? Eu consigo enxergar de uma outra maneira, que foi, de novo, aquele começo da história, né? Quando ela ressignificou, ela mudou até o rosto dela, né? Ela se sentiu aliviada com aquela descoberta dela, né? Muita Eu coisa ali foi embora. É libertador.
né? No fundo é isso, é libertador. Isso. Então, assim, a observação, Luciana, dentro da medicina chinesa, não é a observação para analisar e avaliar. A observação é para procurar, investigar. É uma diferença muito grande. Então, observar investigando e não avaliando. Sim, Entende? julgando, né? Exatamente. Então, é bem isso mesmo, né? Então, às vezes, você está dentro com uma pessoa e ela está falando da raiva, né? Então, trazer a pergunta para ela, né? Mas como que você se sente quando você está assim, né? Na tua casa, né? O que que você acha que pode modificar, né? O que está te incomodando nessa situação, né? Então, a gente cria essas perguntas, inclusive até para as nossas crianças, né? Como é que as nossas crianças estão agora? O que está te incomodando ficar aqui em casa o dia todo? O que está te incomodando essa situação, né? Como você está se sentindo em relação a isso, né? Esse momento. Então, são perguntas que eu acho que são chaves, porque te traz a consciência e você respeita o recurso interno que está lá dentro, né? Então, isso é fundamental, né? Dentro da nossa investigação, da nossa observação, trazer as informações e não só informações. Sim, exato. E é meio caminho andado para a cura, né? Isso. É Sem isso. cair na consciência, não tem como fazer transformação. Exatamente. É trazer luz, né? Eu acho que é Exato, isso. exatamente. Antonieta, não sei se alguém quer colocar alguma questão para a gente. Se quiserem, pode abrir o microfone. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu queria, antes de terminar, só poder dar a palavra, ver se alguém quer trazer alguma coisa. Senão, eu tenho mais uma perguntinha antes da gente terminar. Não tem, né? Então, eu vou colocar uma pergunta aqui para você. Antonieta, como que, então, se a gente pega de novo a raiva, vou voltar para ela, e você fez essa investigação e ajudou esse seu paciente a entender essa raiva. Aí, nesse sentido, você usa a acupuntura, usa a medicina tradicional chinesa para lidar com isso, e aí você traz o floral também, é isso que você faz? Sim. Você trabalha as duas, né? Eu hoje não consigo separar uma coisa da outra, Tá. né? Então, assim, eu acho que as duas juntas, a sinergia das duas terapias, para mim, né, na minha experiência, ela é fantástica, é um casamento. Por exemplo, uma pessoa que está com, vamos supor, né, está com problema lombar. Uhum. Para mim, fazer acupuntura com problema lombar. Então, assim, dentro do meu diagnóstico, né, eu vou pelo diagnóstico Zanfu, eu vou lá no elemento água, relacionado ao rim, como a gente falou, né, relacionado a tudo isso é bem estudado dentro da dinâmica do Zanfu, né, o biliar, sobre as questões de frio, calor, alimentação, né, então, assim, dentro do meu diagnóstico, daqueles pontos que eu vou usar de acupuntura, eu uso também o floral, né? Floral, como, por exemplo, se dentro o mimos, né? Vamos dar exemplos aqui, né? O mimos, o rock rose, dependendo da pessoa que é mais adrenérgica, enfim, né? E isso me traz resultados fantásticos com relação ao tratamento, tá? E Então, é essa interessante, isso que você fala, porque o Padre José, que trabalha bastante com a gente também nos projetos sociais, ele, uma vez eu vi a ficha dele, a ficha de anamnese, e ele tinha ali quando ele começa, depois de pegar nome e tudo da pessoa, os dados pessoais, ele começa pelo físico. Você sente dor? Você sente não sei o quê? Então, mas ele vai no físico. E ele falou, não é porque eu vou tratar o físico, é porque muitas vezes é mais fácil a pessoa trazer o físico e pelo físico a gente caminha para o emocional do que ir direto para o emocional. Porque quando você sente uma dor, aquilo é tão real, né? Enquanto que um medo pode estar escondido embaixo dessa dor. Então, a dor, eu posso falar, eu sinto uma dor na lombar. Agora, eu falar, eu sinto uma raiva danada, é mais difícil, né? Ou a gente não reconhece, ou se eu reconheço, eu tenho que esconder, porque ter raiva é feio, né, Antonieta? Você sabe disso. A gente nasceu para ser bonzinho, então
A gente É, mesmo não se permite, né? é aí que está a beleza dessas medicinas antigas, é justamente nessas funções crônicas, né? Ninguém chega para mim e fala, olha, Antonieta, eu preciso de um processo de autoconhecimento. Eu ainda não cheguei nesse patamar. As pessoas vêm por conta de dores, né? E dores a longo tempo, né? Eu tenho essa enxaqueca tem 20 anos, né? Então, a conversa só começa também pelo diagnóstico das perguntas. O que aconteceu 20 anos atrás? Né? Tem alguma ligação emocional? E ali a gente já tem uma abertura muito grande, porque a pessoa vai falar do sentimento, né? Então, assim, são as perguntas que trazem isso, né? E as disfunções crônicas é o caminho, né? O corpo vai falar onde que está parado uma emoção, né? E pela medicina chinesa, a gente tem uma cartografia certa dentro do Zanfu, onde uma emoção está parada. Qual é o órgão e como é que ele está comandando, quais os locais que ele está comandando. Por isso que é bem prático, eu acho bem prático juntar a medicina chinesa junto com os florais, nesse sentido. Porque no fundo, uma vai trazendo informações para a outra, né? Sim. Né? Assim, você pode caminhar nos dois sentidos, né? O do emocional, o que ele pode estar trazendo no físico, e o físico que ele pode, da onde ele está vindo essa questão física. Isso, exatamente, né? A rigidez articulares, né? A questão do bruxismo, né? O bruxismo, ele hoje na odontologia, ele é tratado com placas miofaciais, né? E são excelentes as placas, mas toda a vida ele vai usar a placa? Será que não existe alguma coisa ali também, além das interferências, fazer todo o trabalho da odontologia? Mas será que não existe uma emoção ali que ele precisa ser trabalhado, precisa ser movimentado? Né? Então, usar, né, essa rigidez muscular, o que eu estou prendendo aqui, o que eu não estou deixando expressar, né? Então, assim, a gente usa aí os pontos de acupuntura junto com os florais, que é maravilhoso. Né? É maravilhoso essa integração. Tá? Sim, tá ótimo. Vai bem demais. Eu acho que tem algumas perguntas, talvez a Antonieta possa responder. Você faz, Bruno? Ótimo, maravilhoso essa interação. Eu não estou vendo aqui as perguntas. Peraí, está no chat. Tá aqui no chat. Estão te elogiando, estão agradecendo muito, né? Pelos seus compartilhamentos aqui. E a Lídia de Jesus, ela pergunta se tem alguma indicação de livro para essa linguagem da medicina chinesa. Olha, eu estou com um livro que fala os movimentos do coração, tá? Então, os movimentos do coração, psicologia dos chineses, da Elizabeth Ruchat. Você tem ele para mostrar assim, Antonieta? Tem ele aqui, ó. Dá para Olha aqui a capa dele. Tá vendo? Tá vendo? Como é que ele chama? Ele chama os movimentos do coração. Tá? São ideogramas que ela traz toda a questão aí dos Zanfu, dos órgãos, né? É uma visão assim, ela sempre está aqui no Brasil, uma francesa sinóloga, e ela está sempre aqui no Brasil dando cursos, né? Então, assim, eu gosto muito desse livro, dá uma dimensão de mais profundidade, né? Agora, tem também outros livros que falam da psique e da medicina chinesa, e depois eu posso estar passando aqui, né? Agora, o nome do livro direitinho, os autores, tá? São vários os livros que a gente está usando full, né, da medicina chinesa, enfim, as pessoas que estão começando aí dentro da medicina chinesa, né? E trabalhar, eu acho que também é um livrinho de colo, o Cura-te Ti Mesmo, né? Que eu acho que ele dá uma... se a gente fala de coração se aplica, eu acho que o Cura-te Ti Mesmo é o primeiro livro. Tá? Né? Eu gosto muito dele. Se a gente fala de intenção, se a gente fala de não julgamento, começou a falar tudo isso aqui. Eu acho que... Põe no chat pra gente o nome dos livros. Ah, tá. Bruna, você coloca, fazendo um favor? Eu acho que um ela já colocou, né, Bruna? E o Cura-te a Ti Mesmo, né? Cura-te a Ti Mesmo. Helena Campiglia, Psique e Medicina Chinesa, que é um livro maravilhoso. Helena Campiglia. Campligia.
Ela é uma médica ginecologista brasileira que tem 2 livros fantásticos, né? Que é A Mulher na Medicina Tradicional Chinesa e Psique e Medicina Chinesa. Eu acho que são livros que é a base, né? Isso, Helena Campiglia. Ótimo. Então, tá bom. Tá ótimo. Antonieta, quero agradecer imensamente a sua disposição e o seu comprometimento para conversar um pouquinho mais com a gente. É uma conversa que, para mim, é um assunto que, para mim, me traz assim, uma alegria imensa, porque eu gosto muito quando eu vejo que os assuntos vão se cruzando, né? Então, eu vejo o Bá tendo falado isso, a medicina tradicional chinesa ter falado isso, e a gente vê que tem que os caminhos vão se encontrando, né? Então, é muito lindo, e eu vejo assim todo o seu conhecimento, não só teórico, mas todo o seu conhecimento prático, né? Há quantos anos trabalhando com isso, e sempre como você começou, o propósito é quando o coração se aplica, é com o coração muito aplicado, né, em tudo isso. Então, isso faz toda a diferença, né? Porque você traz a técnica, mas não de uma maneira fria. Você traz a técnica de uma maneira prática e amorosa, né? Então isso acaba assim, para mim, você transcende qualquer caminho, você transcende essa ideia de que é só você saber a técnica. Para mim, eu acho que a gente tem que ir além, né? Sim. Se eu souber só a técnica, eu ainda não estou perfeito. Eu acho que para eu realmente entender, eu tenho que ir muito além. Né? Então, eu vejo no seu trabalho, vejo nas suas aulas que você traz isso muito bem. Então, fico imensamente grata de você ter topado essa conversa, né? Que Sei que ótimo. está começando o curso na semana que vem. Você fala justamente do aurículo e você traz a questão dos florais, que eu acho super bacana, e esse era o desafio mesmo do curso. E quero agradecer todo mundo que está aqui, gente assim de norte a sul do Brasil, Que né? maravilha. Então, não sei se você percebe, mas aqui a gente tem gente, a Nelly aqui muito querida, que fez seu curso lá no norte. A Maria Alva está ali, ó, desde o comecinho. Eu Né, vi, Maria Maria. Alva? Maria Alva também é lá do Pará, né? De Maravilhosa, Mariel. Regina, lá de Santarém. Então, gente, a Dayana, aquela que, se vocês lerem, logo no comecinho, a Bruna colocou o link para esse curso que a Antonieta deu. Vale a pena ler, ver o post, é uma graça, assim, o que ela está aí. A Dayana está mesmo. Não estou achando ela aqui. A Dayana está aqui ainda, olha. A Dayana traz no post, ela fala como foi bacana o curso, mas também como elas, lá em Trairão, conseguiram cuidar dos profissionais da saúde logo no começo da Covid. Então, assim, era um estado de muito medo, né, de muita ansiedade, e como que os profissionais da saúde, né, foram tratados com os florais e com a aurícula. Então, é um depoimento muito bonito, e é uma coisa que anima a gente, porque nós ficamos lá, né, Antonieta, dessa vez, acho que 4 dias em Santarém, né, nesse curso, e a gente vê que em 4 dias, conversando com essas pessoas, como que isso vai se espalhando, né, e como que dessa maneira a gente vai criando essa teia que ajuda, né, a gente mal podia imaginar em novembro que a gente ia estar vivendo esse caos que a gente está vivendo agora, né, então tudo aquilo foi necessário e a gente estava preparando os agentes com mais um instrumento de cuidado para as outras pessoas, né? Então, assim, agradeço imensamente. Estou vendo a Lourdinha aqui. Lourdinha, saudade de você, viu? E agradeço muito todos vocês. E aí a gente continua. Semana que vem tem outra live. Já vou deixar, a gente ainda não divulgou, mas quem quiser, a gente vai estar falando sobre responsabilidade social, né? E eu vou estar conversando com o Rodrigo Robles, que é o presidente hoje do Gotas de Flor com Amor, uma instituição que já existe há 25 anos e que foi criada em função dos florais.
né? O alicerce são os florais nessa instituição. Então, depois vocês vão ver, a gente vai divulgar nas redes sociais, mas eu espero ver vocês aqui, porque o Rodrigo realmente é um exemplo, filho da Denise, a fundadora, e do Gotas. Então, acho que tem bastante conversa também semana que vem, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Antonieta, gratidão. Só uma frase. Claro, pode falar, lógico. Olha, procure o conflito mais evidente na pessoa. Não entendi. Desde floral. Procure o conflito mais evidente na pessoa. Desde o floral, assim como encorajamento e esperança. E deixe que as forças curativas da pessoa façam o resto. Esse é o trabalho meu, né? Eu acho que essas palavras encerram, né? Tudo. Procure o conflito mais evidente. Isso. É isso mesmo. Né? Deixe que as forças curativas façam o resto. Exato. Que a gente tem, né, inclusive. Isso. Estão dentro, não estão fora. Né? Okay. Gente, muito, muito, muito obrigada. Foi uma delícia estar com vocês, assim, com até um calor no coração, viu? Para a gente poder conversar, tá bom? Um beijo. Bruna, gratidão imensa, viu, de você estar aqui com a gente, dando apoio, tá bom? Tchau, tchau, até. Obrigada.